Graças e paz, amados. Olha, eu sei que as palmas foram para mim, literalmente para mim essas, né? Então, já foi mais do que eu mereço. Mas agora nós vamos aplaudir o Senhor. Realmente Ele merece toda honra, toda glória e toda exaltação. Aplauda o nome dEle. Amém, queridos. Amém. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Diga aí para o seu irmão: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Bom, irmãos, na verdade, essa palavra que Deus colocou em meu coração, nós estávamos em casa, eu estava em Caruaru e nós temos feito em casa as ministrações que foram sábado passado, na Escola de Adoradores, na verdade, né? O pastor que ministrou sábado e domingo, pastor Jorge, é isso? Pastor Rogério, né? Eu passei a semana viajando e eu cheguei na sexta-feira, estava muito cansado, praticamente eu não recebi nada, mas aí no sábado a palavra de Deus, ela me confrontou, na verdade, em algo que eu já vinha meditando durante a semana que eu passei viajando. E no domingo foi uma confirmação, né? Foi realmente uma palavra muito poderosa. E Deus falou muito ao meu coração em algumas situações que eu, né, e aí serve para os homens, que são sacerdotes das suas casas, que eu, como sacerdote da minha casa, eu tinha que consertar. Deus já vinha falando e eu vinha não com resistência, mas eu vinha orando para Deus me mostrar como eu deveria fazer algumas coisas. Mas aí, no sábado e no domingo, Deus confirmou algumas coisas ao meu coração. Aí foi coisas muito pessoais minhas. Obrigado, querida. Eu quero café, água, bolacha, água de coco, tudo que eu tiver direito, viu? Só. Brincadeira, querida. Não. E o Senhor falou, né, em particular comigo algumas coisas. E quando foi a semana passada, eu estava em Caruaru e nós estamos gastando um tempo com os meninos, eu, Karine e os meninos, para fazer um devocional diário. E temos nos esforçado para fazer diariamente mesmo. E nós estamos estudando o livro de Atos. E na leitura daquele dia, nós lemos Atos 4 e 5. Você pode abrir sua Bíblia aí, no livro de Atos, capítulo 4 e capítulo 5. Deixa aberto aí, tá? Livro de Atos, capítulo 4, capítulo 5. E Deus falou, assim, Deus não falou naquela hora, mas houve uma certa houve um debate entre mim e Daniel, e a gente começou a discutir. Começamos a conversar e a trocar ideias. Ele estava em casa, eu estava em Caruaru, Josué, Karine, estava todo mundo. Nós estávamos no chamado de vídeo e nós começamos a conversar sobre essa questão aqui do capítulo de Atos, e foi muito interessante. E quando eu desliguei o telefone, eu fui ler de novo, né? Eu fui ler e fui ver alguns comentários e comecei a meditar nesse texto de Atos que nós vamos ler já já. E Deus falou algumas coisas ao meu coração. E aí eu tenho que compartilhar isso na terça-feira com os irmãos, porque Deus colocou em meu coração. E se a gente ler o livro de Atos, eu acredito que até hoje foi o maior avivamento que houve na história. Houveram grandes avivamentos, na verdade, mas igual ao que aconteceu aqui na igreja de Atos, não houve ainda no mundo. Acredito que haverá no avivamento dos últimos tempos, acredito que haverá algo igual ou maior ainda. Mas até então, o que a Bíblia relata aqui que aconteceu em Atos, se você não leu o livro de Atos ainda, leia. Eu quero te encorajar a ler o livro de Atos. Quando a gente lê o livro de Atos, nós ficamos simplesmente envergonhados, porque os cristãos que serviram ao Senhor aqui nesse livro, eu vou ser assim, era brincadeira. Bichinha, querida, me perdoe, era brincadeira, viu? Mas obrigado, vou tomar.
E, rapaz, a bichinha, fiquei constrangido agora, viu? Foi sem querer, é brincadeira, gente. Mas está aqui, eu vou tomar, deixa para Josemilton, não, eu vou tomar. Rapaz, agora eu fiquei constrangido mesmo, viu? Sério. Mas já foi, né? Então, e voltando aqui ao livro de Atos, foi um avivamento, irmãos, que não houve outro na história. Isso é o fato. E eu sou cismado com essas questões de avivamento. Por quê? Porque em 2003 ou foi 2004, não lembro bem o ano, eu era recém-convertido, eu estava com um ano e pouco de convertido. Pastor Géser, quem aqui lembra do Pastor Géser? O baixinho, toca violão, havia esse ponto. Pastor Géser veio para Querigma, nós éramos da Querigma na época ainda. E Pastor Géser veio para Querigma, Nádia estava lá. E o louvor dele era uma bênção, tal, e todo mundo animado, conferência de avivamento. Eu não lembro se era no carnaval, eu acho que era no carnaval. Ou foi uma conferência de avivamento. E, queridos, para um novo convertido, você está em tudo, está empolgado e tal. Aí o pastor chegou, o pastor Géser, aí disse: eu vou estar aqui esse ano, na conferência de avivamento, e para o ano vocês vão me chamar de novo, para a mesma conferência de avivamento. E nada vai mudar, porque vocês não buscam, porque vocês não crescem, porque vocês não leem Bíblia. É assim, foi uma palavra muito dura. Eu era mais enjoado, né? Eu já estou sendo bem lapidado, então eu sou menos enjoado, mas eu era muito enjoado, novo convertido e tal. E eu, na minha mente, disse: rapaz, isso é um pastorzinho metido. E eu completei a frase, né? Metido a alguma coisa. Eu era novo convertido, então eu estava saindo de alguns costumes. Isso é um pastorzinho metido. O cara vem para aqui, o pastor pagando passagem para esse cara. O cara vem para dar uma palavra e dá uma palavra dessa. Não, eu não venho mais não. E fiquei enjoado e não queria ir mais no outro dia. E Karine: não, rapaz, vamos para lá, vai ser uma bênção e tal. E nós fomos, eu continuei a conferência do avivamento. Mas eu fiquei com um rançozinho, como diz meu amigo Kleber, eu sou uma manchinha afro no coração, aquela manchinha preta, né, no coração com o pastor. E, irmãos, e passou o tempo, passaram-se alguns anos, né, eu passei 10 anos na Querigma, e quando eu saí da Querigma, vim aqui para o CCA, e eu ainda era cismado com o pastor Géser. Até um determinado dia que o pastor Marcos disse: não, tu pode buscar Géser lá em Recife. Eu disse: eita, pastor, buscar quem? Géser. Eu vou, pastor, eu não sou muito chegado dele não, viu? Mas eu vou, não tem problema não. Aí disse: por quê? Aí eu contei, né? Disse: não, pai, mas isso é besteira, faz tanto tempo, tu não te lembra disso? Eu lembro. Mas aí fui buscar o pastor Géser, e cheguei em Recife, e quando ele desceu da avião, ele: ô, querido, aí me deu um abraço, aquela falsidade, eu, né, da minha parte, aquela falsidade. Ô, pastor, que falsidade terrível, irmão, que hipocrisia. Mas fui lá e peguei ele, e nós começamos a conversar, e eu entendi, né, o contexto, eu entendi o porquê. E aí eu disse: pastor, eu tinha raiva do senhor. Por quê, irmão? Por causa da pregação. Ele nem lembrava, gente, fazia tanto tempo que ele nem lembrava. E aí então eu pedi perdão a ele, mas assim, realmente passou, foi um acontecido de momento. E o ano passado ele esteve aqui, não, o ano 2019 ele esteve aqui, e ele falou isso, né? Ele disse: eu vou estar aqui na conferência de avivamento, mas todo ano vai ter conferência de avivamento. E eu entendi, né? E no final eu disse: pastor, olha, essa palavra que o senhor deu hoje foi a que o senhor deu há trocentos anos atrás, e eu fiquei chateado com o senhor. Cuidado, viu, para ninguém ficar com raiva. Aí até a gente brincou e tal. Mas enfim, por que é que eu estou contando isso? Porque aqui no livro de Atos, irmãos, nós vimos um avivamento que nós temos orado há anos. Eu me converti em 2001, casei em 2002, e Nádia tem mais tempo de igreja do que eu, Camila nasceu na igreja, né? Não vou citar muitos nomes aqui não, porque eu não conheço muito a vida regressa de todos vocês, mas Nádia e Camila eu conheço bem. Quem mais por aqui? Os mais dinossauros na fé. Elas duas. Não que vocês são assim, experientes na fé. Mas, queridos, todo ano tem conferência de avivamento. Ele acabou de falar aqui. No carnaval, nós vamos ter a conferência de avivamento. E todo ano nós estamos clamando pelo avivamento. Todo ano nós estamos pedindo ao Senhor que mande um avivamento para o Brasil, para o mundo, para as nações, enfim. E o que acontece é que esse avivamento ainda não veio, mas acredito eu que virá, né, dentro em breve. E não está errado,
né? Não está errado em pedirmos o avivamento. Só que a gente tem que entender o seguinte: com o avivamento na igreja, com o avivamento de Deus, com toda certeza também tem que vir o juízo de Deus. O avivamento, ele não vem sem um juízo. Nós estamos clamando: Senhor, manda avivamento, saltamos, pulamos e dançamos, sem problema, não tenho nada contra isso. Mas nós esquecemos que da mesma maneira que Deus quer trazer o avivamento para o seu povo, Deus é um Deus de justiça. E Ele vai trazer justiça para o seu povo. Nós estamos andando em uma linha muito tênue, né? Muito fina, mas muito fina mesmo. Onde nós achamos que a hipergraça tem sido pregada, ou essa hipergraça hoje em dia, nós podemos fazer tudo o que queremos, nós podemos andar da maneira que nós achamos que está certo, e Deus tem a obrigação de nos abençoar. E aí nós vamos ler agora o texto aqui da Bíblia. Queria que você abrisse comigo, lá em Atos capítulo 4, volta uma página, Atos capítulo 4, nós vamos ler a partir do 36. O café está bom. Glória a Deus. Todo mundo encontrou? Atos 4, a partir do 36. Amém? Vamos ler. Querido, coloca aí por favor o título da mensagem. Quando ele colocar aí, você, pronto. Não entristeçais o Espírito, tá? Esse seria o tema da nossa mensagem de hoje. E a partir de Atos capítulo 36, a palavra diz assim: Então José, um levita natural de Chipre, a quem os apóstolos deram o sobrenome Barnabé, que significa filho da consolação, sendo proprietário de um campo, vendendo-o, trouxe o dinheiro da venda e colocou junto aos pés dos apóstolos. Entre mentes, um certo homem chamado Ananias, com sua esposa Safira, também vendeu uma propriedade, mas ele reteve parte do dinheiro da venda para si mesmo, para si, tendo conhecimento disto também sua esposa. Ele levou a parte restante e a depositou aos pés dos apóstolos. Então indagou-lhe Pedro: Ananias, por que permitistes que Satanás enchesse o teu coração, induzindo-te a mentir ao Espírito Santo, para que ficassem com parte do valor do terreno? Mantendo-o contigo, porventura não continuaria teu? E vendido, não estaria todo o dinheiro em teu poder? Como pudestes mentir? Como pudesse permitir que tais ideias dominassem tua vontade? Ao ouvir esta admoestação, Ananias caiu morto. Então grande temor tomou conta de todos os que souberam do que havia acontecido. E alguns jovens tomaram a iniciativa de cobri-lo, carregando para fora e o sepultando. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua esposa, sem saber o que havia se passado. E Pedro a questionou: Dize-me, vendestes por este preço aquelas terras? Ela afirmou: Sim, por este preço. Então Pedro a repreendeu: Por que vós entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis que estão aí à porta os pés do que sepultaram teu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante ela caiu morta aos pés de Pedro. Então aqueles jovens entraram e encontraram-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos os que ouviram falar sobre esses acontecimentos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, queremos colocar, Senhor, a tua palavra, Deus, que é viva e eficaz. Queremos agradecer porque o Senhor ainda fala à tua igreja. E a tua palavra diz que o Senhor corrige aos filhos que amam. E da maneira que eu fui corrigido através dessa palavra, Senhor, que eu possa transmitir aos meus irmãos com temor e temor no coração, Pai, aquilo que o Senhor quer que a tua igreja ouça nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, acredito que todos vocês já leram esse texto. Sim ou não? É um texto muito conhecido, né? Um texto muito conhecido. E a gente sempre fala desse texto relacionado a dinheiro, que de fato foi o que aconteceu aqui. Mas para que a gente entenda por que os apóstolos vinham trazer essas quantias, porque quem vendia suas terras vinha trazer aos apóstolos, a gente tem que entender um pouquinho
Teria que ler um pouquinho antes, mas eu não vou ler, para que a gente ganhe tempo. Mas o que acontece aqui? No livro de Atos, o escritor ao livro de Atos, o nosso irmão Pedro, ele escreveu Lucas, perdão. Tanto é que o nome Lucas foi dado por ele. E Lucas, logo em seguida, ele escreve o livro de Atos. E ele tanto escreve a epístola de Lucas, e ele escreve também o livro de Atos a uma pessoa que não se sabe ao certo quem é, que é Teófilo. Acredito que ele era uma pessoa muito importante, muito influente, porque no livro de Lucas ele começa chamando ele de excelentíssimo Teófilo. Mas sabe-se que Lucas escreve o livro de Atos, continuando a sua epístola para esse rapaz, e ele começa a contar todo o discurso, tudo o que aconteceu na morte, na ressurreição de Cristo, durante os 40 dias que Cristo passou com os apóstolos, até ser levado aos céus na presença de uma grande multidão. Lucas ele começa a relatar. Lucas foi uma testemunha, né? Lucas não era judeu, Lucas era um incircunciso, Lucas era um gentil. Então Lucas ele começa a relatar, mesmo sendo um gentil, Lucas começa a relatar tudo o que ele viu, o que ele viveu, o que Paulo contou a ele. E ele vai se aprofundando nessas questões. E ele o livro de Atos começa a mostrar a história da igreja. Tanto é que aqui no capítulo 5, versículo 11, é a primeira vez que o nome igreja ele é mencionado na Bíblia, no Novo Testamento. Até então, os irmãos se reuniam, mas não tinha sido dado ainda o nome igreja. E o café está delicioso, viu? Gente, esse cafezinho, só um segundinho, para merchan aqui. Esse cafezinho veio lá da cantina. É um café cremoso. Olhe, está uma delícia, viu? Então, quando sair daqui, passe lá atrás e saboreie, porque o negócio está bom. Mas, voltando aqui, né? Aqui o avivamento, gente, começou. Começa o avivamento, Jesus ele começa a ensinar aos discípulos: olhe, fiquem em Jerusalém, não saiam de Jerusalém, até que desça sobre vocês o Espírito Santo. E os apóstolos obedeceram à mensagem de Cristo, ficaram em Jerusalém. E quando o Espírito Santo, na festa de Pentecostes, vem sobre a igreja, eles começam a fazer sinais, maravilhas, prodígios. E a Bíblia diz que cristãos de todo o mundo, de toda parte, começam a vir a Jerusalém. E aqueles cristãos começam a vir a Jerusalém, e eles começam a ouvir as pregações, eles começam a ver os sinais que está acontecendo. E a Bíblia diz que na primeira pregação de Pedro, a Bíblia diz que se converteram quase 3.000 pessoas. Acredito que foi mais porque tinha mulheres e crianças no meio, mas a Bíblia fala de quase 3.000 pessoas. Então isso realmente era um avivamento. 3.000 pessoas se converterem em uma pregação é um avivamento, né? E a grande maioria dessas pessoas que se convertiam aqui nesse momento, eles não queriam mais voltar para as suas cidades de origem. Eles começaram a ficar em Jerusalém. Eles começaram a amontoar aquele lugar. Mas a palavra de Deus era o quê? Idem e fazer discípulos. Mas eles não tinham a noção do evangelismo que nós temos hoje ainda. Então o povo vinha das suas cidades, dos seus locais de origem, da Capadócia, de Roma, e eles ouviam a palavra. É tanto que quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, que Pedro fala, o que é que eles dizem? Nós estamos te ouvindo falar nas nossas próprias línguas maternas. Então eles eram crentes de outras localidades e estavam ali ouvindo o evangelho na sua língua materna e não entendiam por quê. Porque era o poder do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Então o que acontece? A igreja começou a crescer de uma maneira gigantesca. A igreja começou a crescer de uma maneira que não tinha mais controle. E alguns irmãos que não voltavam para os seus lugares de origem foram ficando ali e precisando de quê? De mantimentos. Se o povo estava crescendo, o povo tinha que o quê? Que comer, que vestir, que morar em algum lugar. Se você ler o livro de Atos, ele diz assim, que os irmãos compartilhavam no templo todos os dias e
Alguém falou? De casa em casa. Então a palavra de Deus ela era pregada todos os dias no templo e era pregada todos os dias de casa em casa. E para que isso acontecesse, era necessário recursos. Era necessário que o povo tivesse dinheiro para manter os irmãos. Quando a gente faz um evento aqui na igreja, o que é que a pastora diz? Olhe, você pode hospedar alguém, se você puder, um cafezinho, né? Um cafezinho, que delícia. E aí o que é que a gente faz? A gente hospeda, dá um cafezinho, um pãozinho com manteiga, um pãozinho com ovo. É um cafezinho, sim ou não? Mas não tem que ter um cafezinho? Você não tem que comprar? Você vai no mercado e compra alguma coisa. Um pacote de café baratinho, R$8. Uma caçamba de ovo baratinha. Não caçamba não, a menina quer coma 3 ovinhos, né? R$3, R$4. 2 pães. Essa semana eu comprei um pão ali, irmãos. Só abrindo um parêntese. Daniel, eu comprei R$5 de pão. Eu estou com 5 pães. Meu Deus, é R$1 um pão. Mas enfim, você tem que desembolsar ali R$10 para um cafezinho bem básico. E imagine, irmãos, numa primeira pregação, 3.000 pessoas se convertendo, comendo na casa dos irmãos, dormindo na casa dos irmãos. Tinha que ter grana, tinha que ter muita grana. Até porque aqui os discípulos pensavam o seguinte: Jesus vai voltar logo. Jesus não vai passar esse tempo todinho que nós estamos esperando até hoje para voltar, né? E tomara que volte logo. Mas a gente não sabe. Mas nesse contexto aqui, eles esperavam. Como está lá em Atos capítulo 1, versículo 6. Se você quiser, você pode ler aí. Alguém perguntou a ele, a Bíblia não diz quem foi. Então os que haviam reunidos consultaram: Senhor, será este tempo o que restaurarás o reino a Israel? Jesus lhe afirma: não vos compete saber as épocas ou datas que o Pai estabeleceu para a sua exclusiva autoridade. Então o povo aqui ainda queria um reino político para Israel. E Jesus disse: não compete saber data e nem tempo. Então ele nem disse que seria rápido, também não disse que ia demorar. Então nesse contexto aqui, os irmãos começaram a dizer o seguinte: gente, vai ser logo, vamos pregar aqui o evangelho, vamos desapegar de tudo que a gente tem, porque Jesus volta já, né? Os anjos disseram: do jeito que ele subiu, ele vai descer. Então isso nos dá um sinal de quê? De que da maneira que nós vimos, nós não, eles aqui viram o Senhor ir, nós veremos ele voltar, tá? Nós vamos ver com os nossos olhos, os que estiverem aqui, a volta do nosso Senhor. Isso é, irmãos, isso é fé. Ou a gente crê que vai ver, ou não crê. Mas eles creram aqui e disseram o seguinte: ele volta logo. Então o que acontece? Começaram a vender suas coisas, começaram a vender seus terrenos, suas propriedades. É aí que entra aqui esse versículo 4. Quando José vende o seu terreno em Chipre, que depois ele ganha o sobrenome Barnabé, é porque esse contexto histórico aqui, o povo já estava esperando a volta de Cristo eminentemente. Eles diziam o seguinte: não, ele vai voltar logo. Então se ele vai voltar logo e vai restabelecer o reino de Israel, e vai vir com paz, e vai nos levar para o céu, e parará, eu não vou precisar de mais nada. Vamos vender o que a gente tem, vamos dar aos apóstolos, e a gente vai amontoar tesouros nos céus. Então esse rapaz aqui chamado Barnabé, a Bíblia diz que ele era um levita, né? No Velho Testamento, se você for ler, na divisão que fizeram para as tribos, os levitas não tinham nada. Os levitas não ganharam nenhuma parte de terra, não ganharam nenhuma possessão, porque Deus disse o seguinte: não, desses aí cuido eu é quem cuido dos levitas, não deixem nada para eles. Não sabe-se por que esse rapaz tinha uma herança, né, uma propriedade na cidade de Chipre. Então esse lugar aqui é uma ilha, que na época era uma província romana, e entende-se que esse cara era muito bem de vida, porque as propriedades em Chipre nessa época eram muito valiosas, porque ela era muito rica em cobre e em madeira, principalmente uma madeira chamada cipreste, que era utilizada na confecção de navios, né, na construção naval. Então provavelmente esse cara aqui, ele deu uma quantia muito generosa, sabe, muito generosa mesmo.
E lendo o texto, e aí agora nós vamos entrar no texto, eu não vou demorar muito, e tomando o café. Passem na cantina, viu? Está uma delícia. Analisando o texto, irmãos, vamos agora entrar no capítulo 5. E diz assim: entrementes, ou em outras versões, entretanto, um certo homem chamado Ananias, com sua esposa Safira, também vendeu uma propriedade. Tudo bem. A propriedade é sua, é minha. Eu vendo e eu faço com ela o que eu quiser, sim ou não? Sim ou não? Sim. O negócio é seu. O que é seu é seu. A sua casa é sua, a minha casa é minha. Então fazemos o que queremos. Mas ele reteve parte do dinheiro da venda para si. Até aí tudo bem, certo? Ou não? Certo. Ele vendeu um terreno, 100 mil reais, e ele disse: eu vou dar 50 de oferta na igreja, e 50 mil eu vou botar no bolso. O terreno é meu, eu dou quanto eu quero. Tudo bem, sem problema. Só que, tendo conhecimento disso também sua esposa, ele combinou, começa a safadeza aí, ele começou a combinar com a esposa, esposas que aqui estão, e futuras esposas que serão um dia. Acredito eu que da parte de Deus você está desobrigada de combinar safadeza com o seu marido, e maridos que aqui estão também, e que serão um dia. Gente, não se combina safadeza para tentar o Senhor. Não se combina coisa errada para tentar o Senhor. Não se combina mentirinha pensando que está fazendo bem agora ou está tendo uma vantagem e amanhã ninguém vai descobrir. Não se combina esse tipo de coisa, certo? Ele levou a parte restante e a depositou aos pés dos apóstolos. E aí, quer dizer, aí começa a avalanche de problemas para a vida desse cara. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Acredito eu, a Bíblia não fala, mas me dá brecha para acreditar nisso, que eles, ao verem a oferta de Barnabé, provavelmente, né, não sei, mas esse cara deve ter sido muito ovacionado. Esse cara deve ter sido muito acolhido dentro da igreja. Caramba, Barnabé, rapaz, o cara vendeu uma propriedade em Chipre por R$1 milhão, e esse cara trouxe uma oferta, doou todinho, a gente vai ter mantimento aqui para a igreja, para passar 1 ano ou 2, e a história se espalhou. Não se guarda uma coisa dessa por muito tempo, a história se espalhou. E acredito eu que Barnabé e Safira, sua esposa, começaram a sentir uma invejazinha desse rapaz. Ananias e Safira começaram a sentir uma pontinha ou uma pontona de inveja desse rapaz. E aí, irmãos, é que o problema começa. O problema na nossa vida, ele não começa grande, ele começa pequeno. O problema dentro das igrejas hoje, o problema dentro dos lares, o problema nos relacionamentos, ele não está começando grande, ele está começando pequeno. E à medida que nós vamos alimentando esse tipo de coisa, o problema vai crescendo. E aí nós temos que inventar uma desculpa ou uma mentira maior para esconder aquele probleminha, mas já ficou um problema maior. E a coisa vai tomando uma proporção gigantesca. E aí Pedro, acredito eu que revelado pelo Espírito Santo, porque aqui o agir do Espírito Santo estava tremendo no meio da igreja. Pedro, revelado, o Espírito Santo revela a Pedro, e Pedro pergunta: Ananias, por que mentistes? Por que permitistes que Satanás encheste o teu coração, induzindo-te a mentir ao Espírito Santo, para que ficasse com parte do valor do terreno? Irmãos, Ananias e Safira, eu falei que Lucas não era judeu. Lucas, ele não era judeu, ele era gentio. Mas o evangelho se expandiu para judeus, gentios, gregos, romanos e por aí vai. A gente já sabe disso. Mas Ananias e Safira, eles eram judeus. Os nomes deles são nomes tipicamente judeus. Eles eram da linhagem de Abraão. Eles eram filhos da promessa. Mas
a Bíblia, provavelmente, para estar nesse contexto aqui, eram crentes. Acredito eu que foram batizados pelo Espírito Santo, porque Pedro diz: por que permitistes que Satanás induzisse teu coração e você mentisse contra o Espírito Santo? Então, se eles mentiram contra o Espírito Santo, é porque o Espírito Santo já estava habitando nesse casal. E queridos, nós temos visto muito isso hoje em dia, infelizmente. Os crentes permitindo que Satanás mude o seu coração, que Satanás incline o seu coração para a esquerda ou para a direita, e achando às vezes que é só uma mentirinha, é só uma desculpinha besta. Não, é só um lucrozinho a mais que vou ter aqui. Mas é negócio. Não, negócio é negócio. Eu posso fazer. Será que pode? Será que o Espírito Santo não está nos corrigindo nesses dias? Através de tudo que foi falado aqui na conferência na Escola de Adoradores, através do que o Espírito Santo está falando sobre nos Tadéis, nas pregações de domingo. Como é que vai vir um avivamento para a igreja do Senhor, se nós estamos permitindo que Satanás induza o nosso coração para um lado ou para o outro? Se nós não estamos conseguindo discernir da mão direita para a esquerda, como é que eu vou participar, como é que eu serei participante de um avivamento, se eu não consigo nem discernir o que é certo e o que é errado, porque o mundo diz que o errado agora é certo. O mundo diz que fazer a coisa errada é politicamente correto. Então, infelizmente, nós temos visto isso aqui dentro da igreja. E eu estou falando aqui para muitos líderes, e sobre você, e eu também, isso pesa muito. Nós aqui, alguns somos líderes, outros estão sendo treinados para ser líderes, e os que não são líderes na casa de Deus, você lidera a sua casa. E eu quero que você pense, tá? Eu quero que você analise a sua vida. Isso aqui não é uma pregação de carapuça, não estou pensando em ninguém, mas eu fui corrigido pelo Espírito Santo, e a Bíblia diz que o Espírito Santo, Deus corrige ao filho que ama. Então, se você se vê corrigido, é porque Ele te ama. Mas, será que nós não estamos permitindo isso? Que o diabo incline o meu e o teu coração? Que a gente seja levado pelo oba-oba da vida? Que a gente seja levado pela multidão? É só mais um na multidão? Ou será que realmente nós estamos fazendo a nossa parte como cristão? Nós estamos sendo sal, nós estamos sendo luz no meio da escuridão? Porque a partir do momento que eu e você começarmos a fazer a diferença, as pessoas vão entrar aqui e dizer: rapaz, o que é que aquele cara tem? Rapaz, o que é que aquele local tem? Sabe, irmãos, e aí assim, eu me orgulho, né? O orgulho não é de Deus, mas eu me orgulho da nossa liderança. Um homem e uma mulher de Deus, não tem acordo com eles. O errado é errado. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, que Deus mantenha aquele casal daquele jeito. E aí Pedro diz: olha, mantendo contigo, porventura, o dinheiro não era teu? Se ele não quisesse dar nada, irmãos, o dinheiro não era dele? Cara, o dinheiro era dele. Ninguém pediu. A gente leu aqui esse texto. Em algum momento Pedro disse: Ananias, traz o dinheiro para mim. Não, ele não falou, em momento nenhum. Lê o livro de Atos para frente e para trás. Em momento nenhum Pedro vai dizer: traz o dinheiro do teu terreno. Ele levou porque ele quis. Ninguém forçou. Se você é líder, se você ajuda na célula, porque estão te forçando, eu quero te dizer essa noite: pare. Não faça. Não preste a fazer nada forçado. Faça se você estiver sentindo bem, se você estiver convicto do que você está fazendo, continue fazendo. Mas porque está fazendo forçado, ou porque está fazendo, porque o pastor está me pressionando, ou porque o meu líder está me pressionando, não faça. Não faça, irmãos. Não faça, porque você não está agradando ao Senhor. Você está sendo só mais um na multidão. Então não faça. E aí a Bíblia diz que ao ouvir essa admoestação, Ananias caiu morto. Infarto fulminante. Que infarto infeliz. Não deu nem tempo de chamar o SAMU. Liga para o SAMU, não deu não. Pô, foi na hora. E aí, irmãos, a Bíblia continua relatando a história e diz que 3 horas depois, chega quem? A sua amada, né?
Zafirinha, Fifi, Filhinha. Ele devia chamar um nomezinho íntimo com ela, né? Filhinha, Fifi, Fiona, sei lá. Ele chamava com ela. Ele tinha um nomezinho na intimidade. E aí Pedro faz uma pergunta a ela. E Pedro a questionou. Versículo 8. Dize-me, vendesse por este preço aquelas terras? Ele está dizendo, Zafira, trocando em miúdos, né? Tu vendeu mesmo por 50 mil aquela terra? Eu falei 100, né? Estou botando um valor aqui fictício para a gente entender. Tu vendesse mesmo por 50, Zafira, aquele terreno? Vendi, Pedro. Tu vendesse mesmo, Zafira? Vendi 50 mil. Eu acho que no coração de Pedro, né, ele disse, rapaz, eu vou dar uma chance a esse infeliz. Tu vendesse mesmo? Vendi. Olha, aqueles rapazes ali acabaram de enterrar o teu marido. E tu, infeliz, vai morrer. Por quê? E aí o versículo 9 diz o seguinte: porque vós entrastes em acordo para tentar o Espírito Santo. Irmãos, muitas vezes nós temos entrado em acordo para tentar o Espírito Santo. Muitas vezes você e eu temos feito coisas conscientes que estamos errados, e mesmo assim fazemos. Espero que vocês não façam isso, só eu. Mas muitas vezes a igreja de Cristo está pecando conscientemente. E eu quero te dizer, e eu que estou me dizendo, não sei nem se essa palavra existe, professor, depois você me corrige aí. A Bíblia diz que de tudo nós prestaremos contas a Deus. Então, não haja conscientemente para tentar o Senhor, porque eu e você prestaremos contas de tudo que nós estamos fazendo e do que também não estamos fazendo. A omissão é tão pecado quanto o pecado de fazer qualquer coisa. Sabe, queridos, e isso aqui aparentava ser um pecado muito simples, uma mentirinha, não foi uma coisa grande. Eles não mataram ninguém para roubar o dinheiro, eles mentiram. Mas Pedro diz: entrastes em acordo contra o Espírito Santo, para tentar o Espírito Santo. Irmãos, como essa geração tem feito isso? Qual foi o efeito deles terem tentado o Espírito Santo? O versículo 11 diz assim: e grande temor se apoderou de toda a igreja. Como eu falei, foi a primeira vez que falou-se o nome igreja no livro de Atos. A igreja já estava formada. E Pedro diz: você e seu marido, vocês combinaram para tentar contra o Espírito Santo. Está aí os pés do que levaram ele morto, porque ele mentiu. E você vai agora também. Ela já caiu pronta, já caiu roxa. O infarto ele fica roxo. E ela já caiu pronta, irmãos, dura, tisga, seca. Acabou, fim de carreira para aquela mulher. E aí foi onde entrou a discussão, né? O debate entre eu e Daniel. A gente começou a conversar e esticamos a história lá. Não existe um consenso. Por que Deus matou Safira e Ananias? Não existe uma resposta única, uma resposta fiel. Não existe. Mas existem vestígios que ficaram aqui. Primeiro ele diz assim, primeiro ele fala com Pedro, né? Porque permitiste que Satanás encheste o teu coração, induzindo-te. Pedro foi induzido por Satanás a mentir. Primeiro vestígio: não se deixe ser induzido pelas coisas desse mundo. As coisas do mundo são muito prazerosas. Jovens que aqui estão, líderes, futuros líderes, né? O mundo é prazeroso. O mundo é prazeroso. Eu vivi no mundo, aqui tem
alguns irmãos mais veteranos que viveram também. O mundo é prazeroso, mas o mundo ele te mata. E a Bíblia diz que Cristo nos vivifica. E com certeza hoje muitos de nós não vamos morrer assim, mas estamos morrendo espiritualmente. Com toda certeza, faça uma análise na sua vida. Faça uma análise na sua vida. Eu estou fazendo na minha, tá? Eu estou fazendo na minha vida. Se nós não estivermos, passamos por um período aí de frieza, nesse período de pandemia, e lutamos para sobreviver, e quase morremos. Se você está aqui, amém. Você que está em casa assistindo, analise sua vida também. Por quê? Porque nós deixamos Satanás induzir o nosso coração com as mentiras do mundo, com o medo de morrer de Covid, com o medo da crise econômica, que talvez venha, que ninguém sabe. E ele tem induzido nossas vidas para onde quer. Nós temos deixado de ser controlados pelo Espírito Santo para que o diabo ele induza o nosso coração, irmãos. Isso está errado, isso é pecado. Esse foi um ponto. E o outro ponto foi que eles entraram em acordo, né? Pedro fala esses dois pontos aqui, que eles deixaram o seu coração ser induzido pela inveja, pela competitividade. Competitividade é horrível, queridos. É horrível. Vou fazer melhor do que fulano. Não, o meu setor vai ser melhor do que o ciclano. Não, a minha célula vai... Vou tirar foto da minha célula para botar no grupo do setor, para mostrar que a minha célula está grande. Minha comunhão. Eita, para aí. Vamos fazer. Ó, aqui. Aí você posta no grupo da célula, ou você posta no grupo do setor. Minha célula é top. Competitividade. É bom, é bom. Você tem que ser competitivo. Mas por quê? Por que é que eu estou sendo competitivo? Por que é que eu estou mostrando o que eu estou fazendo? E eu conversava com uma pessoa hoje, eu disse a ela, olha, faça com uma mão o que a outra não vê. Não é só em questão de dinheiro, não. Se você pode ajudar alguém, ajude, mas com a outra mão, sem saber. Se você pode abençoar alguém, abençoe. Abençoe. Mas não precisa tocar trombetas. Faça e deixa que Deus está vendo. Deus é quem vai nos recompensar, queridos. E o versículo 11 diz assim: e grande temor se apoderou. Por que se apoderou um grande temor? Porque todo mundo ficou? Não. Sim, com medo. Mas por que ficaram com medo? Porque ficaram sabendo. Todo mundo ficou sabendo do que aconteceu. E acredito aqui que não foi Pedro que contou, mas aqueles três que saíram lá, no caminho, acho que era numa rede, né, feito aquele Chico de João Grilo, acho que já assistiu. No final o cara vai morto e bota numa rede aqui no ombro. Não, é no cavalo, né? Mas tem uma parte que vai numa rede, não tem? Acho que tem. No Deus da cachorra. O cara bota aqui numa rede e vai, em latim, não sei o que, da futuro, e levando a cachorra. Eu acredito que aqueles três jovens botaram a mulher numa rede, o marido, né, foi o primeiro, e quando foram passando na rua, quem é esse? Oxe, Ananias. Ananias, e o que foi que houve? Mentiu. Olha, mentiu. Chegou nos pés de Pedro. Pedro disse, rapaz, por que tu mentiste? Ele, puf, caiu duro. Vamos embora. Quando é com 3 horas que eles voltam, oxe, de novo, quem é? A mulher de Pedro. O que foi? Mentiu também. Misericórdia, irmãos. Não responda, não faça nenhum gesto, não pisque os olhos, só respire. Imagine só. Vamos para o CCA? Vou não. Por quê? Quem mente lá morre. Não faça nada. Você estaria aqui? Não responda. Você estaria aqui? Vamos para o CCA? Vou nada. Por quê? Quem está em adultério lá é fulminado no altar. Quando o pastor diz assim, se ajoelha aqui para orar por você, se o cara estiver em prostituição, fogo do céu fica só passar daqui.
você estaria aqui? Não responda, pense. Já estou terminando. Vamos para o CCA? Vou nada. Jovem que fornica lá, meu irmão. Quando Deus ora, quando o pastor ora lá, olha, fogo cai. Quando não mata, aleja. Dá para rir ainda, né? Ainda dá tempo de rir. Mas imagine, irmãos, nós estaríamos aqui, eu não estaria, não vou mentir, não posso ser hipócrita para dizer a vocês que eu não estaria aqui, não está nada, eu tinha sido consumido faz tempo. Sabe, queridos, e isso é uma palavra de exortação, primeiro para a minha vida. Como eu falei aqui no começo, tem coisas que Deus falou ao meu coração e eu já estou trabalhando para consertar, porque nós temos que dar ouvidos, nós temos que ser praticantes da palavra. Diz lá no livro de Tiago, não sejam só ouvintes, mas praticantes da palavra. Mas se você está aqui nessa noite, eu acredito, eu entendo, você que está em casa nos assistindo, eu entendo que Deus quer corrigir algo na tua vida. Talvez você em algum momento, você permitiu que o diabo te induzisse para a esquerda ou para a direita. Talvez você permitiu que o diabo ele te conduzisse para um caminho obscuro, um caminho de trevas. Talvez em alguma situação você abriu uma brechazinha na área sexual, na fornicação, na prostituição. Não sei, eu não sei da vida de ninguém aqui. Sei da minha. Talvez em alguma situação você concordou em tentar o Senhor em alguma maledicência, em alguma fofoca, em algum negócio de uma vantagem ilícita. Não sei. Não sei o que o Espírito Santo está falando contigo nessa noite. Eu sei o que ele falou comigo. E olha, deixar bem claro aqui para vocês. O meu pecado, os meus pecados, os meus não, né? Os pecados que eu cometia, não eram pecados escabrosos, meu Deus. Não, gente. É o que o pastor pregou aqui. É uma vida comum. É vivermos apenas aquela vidazinha comum, que ninguém mexe com você, que você está muito bem, obrigado, que você perdeu o amor por gastar tempo com o Senhor, você perdeu o amor por as coisas de Deus, as coisas que valem a pena. Talvez a situação seja só essa, como foi isso que Deus mostrou. Ednaldo, não seja comum, seja incomum, seja anormal. Mas talvez tenha alguma coisa no teu coração aí, só você e o Senhor sabe, que você tem que começar a lutar seriamente, porque esse fato aqui também foi o único da história, tá? Foi o único fato na história da igreja. Na Bíblia você pode ler de Gênesis e Apocalipse. Aconteceram outros fatos de Deus matar? Sim. Consumir na hora? Sim, aconteceram. Mas um caso desse aqui, um marido e uma mulher, porque mentiram, porque esconderam uma coisa que era deles, é o único fato que aconteceu na Bíblia. Pelo menos eu não vi outro ainda. Mas talvez você não esteja morrendo fisicamente, mas talvez você está começando a morrer aí espiritualmente. Amarguras, raivas, falta de perdão. Não sei, gente, tem tanta coisa que nos mata espiritualmente. Tem tantas coisas que nos afastam do Senhor espiritualmente. E eu acho que nós temos, como igreja, começar a analisar essas coisas, para poder consertar e aí sim, orar pelo avivamento. Começar a orar para que Deus haja no meio da igreja. Começar a orar para que o Senhor nos liberte, né, dos pecados, da ruindade. Às vezes é ruindade só. Às vezes é só ruindade. Eu não sei, sabe, irmãos? Como eu falei aqui, eu ministro essa palavra com muito temor no meu coração, porque eu não estou aqui como profeta, não estou aqui como o profeta, não. Estou aqui compartilhando com vocês o que Deus tem falado ao meu coração. E eu espero que você abra a sua mente, que você abra o seu coração, que você sonde o seu coração
e deixe o Espírito Santo entrar no seu coração. Que ele possa entrar feito faca na melancia, bem suave, e te mostrar que você sonde, que o Senhor sonde o teu coração junto contigo nessa noite. O que tem te afastado dele? O que é que está entristecendo o Espírito Santo que habita dentro de você e dentro de mim? E se sinta amado. Se você foi corrigido nessa noite, se sinta amado, porque a Bíblia diz que Deus corrige o filho que ama. E se você está sendo corrigido, é porque você é filho. Amém? Eu não vou pedir para ninguém vir aqui na frente, tá, gente? Que vai que venha e o fogo caia, então não venha. Não venha. Fique aí. Mas curva sua cabeça. Ore. Nós vamos orar nesse momento. A tecladista vai vir para aqui, é? Vem, por favor. Enquanto Jamile vier, o Ministério do Louvor, venha para cá. Enquanto o Ministério do Louvor estiver aqui ministrando, você vai ter um momentozinho aí entre você e Deus. Não precisa se levantar, faça o que você quiser. Se levante, se deite, se ajoelhe, venha para aqui, fica aí, mas fique livre. Sabe, irmãos, eu acredito que esse momento é um momento de nós pararmos, analisarmos a nossa vida e deixarmos de lado o politicamente correto. Eu costumo dizer aos meus filhos que o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. E o certo continuará sendo certo, mesmo que ninguém faça. Então não seja influenciado. Não permite que o diabo, ele conduza, ele incline o teu coração para o lugar que ele quer. Nessa noite é um momento de você e Deus consertar algo que esteja errado na tua vida. E de que você entender que é o seguinte, que o pecado ele te afasta de Deus. O pecado te afasta da santidade do Senhor. Mas a graça dele te traz de volta e me traz de volta nessa noite. Para que nós possamos entender e levantar do lugar de onde caímos e voltar às primeiras obras. É isso que a palavra diz. Lembra-te de onde caístes e volta ao teu primeiro amor. Então eu acho que é um tempo, irmãos, de nós como igreja refletirmos